Ó, ok, então começando depois de tantos tumultos, desde a semana passada, né? E então acho que agora vai dar. Esse negócio de equipamento é um caso sério, gente. Eu sou analfabeta em tecnologia. E o que eu vou aprendendo é um caso sério, é de tanto testar. Então, vou tentar semana que vem ficar melhor com outra câmera, porque a câmera que eu pus melhorzinha agora deu ruim. Como diz o bom brasileiro, né? Deu ruim. Mas estudando a Bíblia sempre dá bom. Então, vamos lá. Hoje nós vamos começar o estudo 7 de Lucas, que nós ainda estamos no capítulo 4, né? Vamos encerrar o capítulo 4 de Lucas, do Evangelho de Lucas, e nós temos as perguntas, certo? Então, se você não viu os estudos anteriores, então eu te convido a entrar lá no YouTube e procurar. Os estudos são todos numerados. Então, nós já estamos no estudo 7, e muitas coisas que Lucas contou, nós já sabemos, porque nós já estudamos em Mateus, em Marcos e em João. Porém, nós estamos focando em que Lucas falou, qual era a visão de Lucas sobre os fatos, tá? Então, o que acontece aqui? Nós vamos falar agora sobre o dia de adoração, mas nós vamos ver o que o chefe Jesus falou sobre a história dos dias. Então, vamos lá. Vocês se lembram, nos estudos passados, Jesus foi para o Espírito levou ele para ser tentado, e o diabo levou ele lá para o cume do monte. Aí ele desceu, foi para a igreja, foi para o templo, pegou os rolos, começou a ler os rolos, e aí os sacerdotes ficaram meio nervosos, porque ele dizia que ele era ele, tentaram dar um pega nele, ele foi, se sumiu no meio da multidão, e agora ele desce para Cafarnaum, tá? Então, o que acontece? Vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta diz o seguinte: por que Lucas enfatiza que Jesus ensinava aos sábados, tá? E nós vamos ver no capítulo 4, 31, diz assim: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Por que Lucas enfatiza isso? Porque não era comum ensinar no sábado. Sábado era dia de não fazer nada. Então, o judeu, assim como algumas igrejas aqui, são pegas na lei de Moisés, entendeu? Então, nós já estudamos sobre isso, porque que nós, os cristãos, separamos o domingo. Primeiro, o domingo é o dia da ressurreição. É o primeiro dia da semana. Então, você adorar no domingo, você está dando a primícia da semana para Deus, tá? E nós somos da ressurreição. Eu creio que a maior vitória de Jesus foi ter ressuscitado, porque muitos sábios morreram. O mundo viu muitos sábios, tá? E todos esses sábios, eles têm um túmulo. Desde Maomé, Buda, tudo tem um túmulo. O túmulo de Jesus está vazio. Então, por isso que nós adoramos aos domingos, tá? Que é o primeiro dia da semana e é o dia da ressurreição, tá bom? E Lucas vai falar aqui que ele vai no sábado, porque dava bagunça toda vez. Então, aí o que acontece? A pergunta 2 diz o seguinte: por que os ouvintes se admiravam? Tá? O versículo 32 diz assim: e muitos se maravilharam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Então, eu pergunto para você: o que vem a ser autoridade? Essa palavra, hoje em dia, no mundo, ela é muito... Acho que quase todas as palavras, né? Cada um adapta aos seus próprios interesses. Autoridade, ela é conquistada, não é tomada. Quando você toma autoritarismo. É diferente de autoridade. Autoridade é a quem você respeita. Tá? Você se submete porque reconhece que essa pessoa tem um mérito melhor. E o que acontece? Jesus ensinava a doutrina, mas ele falava com autoridade, então o pessoal não discutia, ficava todo mundo assim, né? E Jesus ensinando lá. E o que é mais interessante aqui é o que acontece aqui quando começa Jesus a ensinar, o que começa a acontecer com as pessoas. Vamos lá, pergunta 3. Qual a declaração dos espíritos imundos sobre Jesus? Mas Jesus estava lá? Estava. Mas tinha espírito imundo? Tinha. Aí você fala assim, eu não vou na igreja porque a igreja tem fofoqueiro. Lá tem espírito imundo? Deve ter.
escondidinho, mas dentro da sua casa tem, na escola tem, no supermercado tem, no trabalho tem. Sempre tem alguém do contra aonde uma pessoa está servindo a Deus. Então, eu vou falar uma coisa para você. Se você chega ao ponto de ter uma conduta que você tem medo de que você seja usado para o mal, usado por Satanás para magoar alguém, tá na hora de você rever os seus conceitos, tá? Porque os espíritos andam, a Bíblia diz que Satanás anda ao derredor daqueles que estão de pé, esperando que caiam. Tá? Então, fique esperto, vamos manter a nossa fé, vamos ter a cabeça sempre ligada no Evangelho exatamente para isso, para você saber que ataques virão. Se alguém prometeu para você que a partir do momento que você estuda a Bíblia, a sua vida ia ser a maciota, vou te dar uma triste notícia. Mentiram, porque não é não, tá? Então, o que acontece aqui? Jesus estava na sinagoga, a sinagoga era a igreja lá, tá? E um homem possesso de um espírito de demônio imundo bradou em alta voz. Olha o que o diabo fala, o demônio fala para Jesus. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viesse para perder-nos? Bem sei que és o santo de Deus. Gente, o demônio está reconhecendo a autoridade de Jesus, porque ele conhece. E é quando a Bíblia diz que aos pés de Jesus todo joelho se dobrará, é inclusive dos demônios. Aí você me pergunta, quem são os demônios, né? Foi Deus que criou? Como é que é? Então vamos explicar facinho aqui. Eu já pus, eu antecipei um pouco, mas eu fiz um vídeo sobre o Homem das Cavernas, no Gênesis, tá? Então, se você quiser, você vai lá ver e mostra a queda de Satanás. O que aconteceu? Lúcifer, o anjão, bonitão, da equipe de louvor, ele resolveu ser igual a Deus. E ele, toda a história lá, que eu não vou contar agora, você ouve lá no estudo. O que acontece? Deus precipitou ele do céu e 1/3 dos anjos saíram com ele. Então, eu te pergunto, você me pergunta, quem são os demônios? Os anjos caídos. Até eu lembro, já falei aqui um dia que quando eu era adolescente, tinha uma musiquinha que falava assim, ai, você é tão linda como um anjo caído do céu. Gente, quem caiu do céu foi o capeta. Obrigado, né? É que nem a música do Djavan. Ai, tudo que Deus criou foi pensando em você, fez nascer a Via Láctea e o dinossauro. Quer dizer, Deus olhou para mim e criou o dinossauro. Que forma romântica, né, de comparar. Mas deixa quieto. Essas coisas que a gente passa na vida e fica pensando, as ideias aí na cabeça, assim. Então, vamos lá. Voltando. Então, você já sabe quem era ou quem são os espíritos, né? Os espíritos do demônio são quem? São os anjos caídos que foram expulsos do céu junto com Satanás. Bom, e aí o espírito grudou no homem. Lá Jesus estava ensinando na sinagoga, lá dentro da sinagoga. E aí ele falou, o que nós temos contigo? Então eu sabia que era uma turminha, ele já estava falando assim, genericamente, né? Jesus Nazareno, viestes para prender-nos? Sei que és o santo de Deus. Então, os demônios conhecem a autoridade do Senhor Jesus. Se eles dizem para você desviar, não sei o quê, que não é bem assim, isso é para enganar você que é cabeção. Porque ele sabe a quem ele tem que adorar e ele sabe o que vai acontecer com ele, tá? Ele sabe, já está tudo escrito. Então, aqui a pergunta é, a declaração dos espíritos imundos estavam reconhecendo que Jesus era o santo de Deus. E os crentes que estavam na igreja, não. Olha só que coisa. Aí me faz lembrar que eu ouvi aqui um testemunho de uma cliente que ela estava numa igreja e a igreja tem o hábito de fazer libertação, né? Então diz que aquele culto lá de ai, não sei o quê. E aí o cara caiu e o demônio começou a falar. E ele falou assim, vocês estão preocupados comigo? Mas o santo de vocês já está nas nuvens. Aí diz que a igreja inteira ficou polvorosa, começou a chorar. Aí diz que o pastor virou e falou assim, uai, eu estou falando isso direto, vocês não ligam. Agora, quando o diabo fala, vocês acreditam, fica com medo, né? Então, é assim. Aí, o que acontece? Vamos lá. Os demônios foram bater de frente com Jesus, porque os demônios sabiam a cronologia, tudo que tinha que acontecer. Então, por que você está vindo agora? Sabe, você vai ter que vir me prender no final, porque eles já leram o Apocalipse também, tá? Aliás, eles estavam lá tudo biscoitando, né?
Como é que é? Biscoitando até enquanto foi escrito. Bom, aí a pergunta 4 diz o seguinte: qual a atitude do Espírito com a ordem de Jesus? Isso é que nós vamos ver o que é autoridade e autoritarismo. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Então, eu te digo aqui, eu nunca frequentei uma igreja dessas, assim, de oba-oba, essas igrejas, assim, né, intensa, né? Mas, as poucas vezes que eu vi, e eu vi um pregador falando uma coisa com tanta propriedade, que na hora que alguém vai fazer uma libertação, começa a entrevistar o diabo. E aí, você é quem? Zé Pilinca? De onde você veio? Quantos vocês são? O que vocês querem? Gente, não tem que entrevistar o diabo, não tem que dar corda para ele. O que Jesus falou? Cala-te e sai. Não ficou lá sacudindo, joga água benta, mostra a cruzinha de madeira, ele não sei o que. Não, Jesus falou, cala-te e sai. E o demônio, depois de ter lançado o cara por terra, no meio de todos, saiu dele sem fazer mal. Por quê? O demônio é sujeito à palavra de Jesus, porque Jesus tem autoridade, porque Jesus é Deus. Jesus não era homem, era Deus, veio passar um tempo aqui como homem e voltou. Ele era 100% homem e 100% Deus. Então, ele tem autoridade sobre os demônios, tá? E aí, a pergunta 5 diz assim: por que a fama de Jesus se espalhava? Aí dizia que o versículo 36 e 37 diz o seguinte: todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Tá? Então, a fama era do quê? Que ele curava. E ele estava num sábado, isso vai dar problema mais para frente, mas ele estava no sábado e os demônios se sujeitavam a ele. Aí eu te pergunto assim, você pega e fala assim, ai, mas eu tenho medo de maldição, eu tenho medo de encosto, ai, eu tenho medo de praga, ai, tem gente que tem medo de praga, né? Peraí, vamos lá. A presença de Jesus, a autoridade de Jesus, todo o joelho se dobra, inclusive dos demônios, certo? Jesus morreu na cruz para me salvar e para me resgatar. Então, até quando o demônio olha para mim, ele vê o sangue de Jesus em cima de mim, então ele não me toca. Pode ficar tranquilo que se você está alinhado com a vontade do Pai, maldição nenhuma chegará à tua tenda. Ai, que lindo, né? Esse versículo fala lá no Velho Testamento. Então, vamos, assim, traduzir. Não paga praga, não pega em crente. Maldição hereditária. Assim, a vinda de Jesus cancelou toda a maldição hereditária que podia ter vindo ali, porque estando em Jesus, você é nova criatura, você nasceu de novo, tem o DNA do Pai, e quando tanto Deus como os demônios olham para você, eles veem você coberto pelo sangue de Jesus. Vamos voltar lá, quando foi instituída essa história? O povo ia sair do Egito, e aí, vão matar judeu, vão matar aquela história toda. O que Deus falou? No dia de sair, vai, pega um cordeiro, corta, mata, faz um churrascão lá, pega o sangue, passa na porta, porque é onde o anjo da morte passar e encontrar o sangue, ele não vai entrar. Porque o sangue de Jesus livra da morte. E isso aconteceu lá no Egito e foi acontecer de novo lá na cruz. O sangue de Jesus derramado no madeiro, ele liberta do anjo da morte, ok? Jesus garantiu a vida eterna na cruz. Nós temos que ter certeza disso e com isso você vai ficar em paz, ok? Agora vamos lá. Pergunta 6. Qual a atitude de Jesus que Jesus teve para curar essa senhora? Essa história é muito controversa, porque aí foi o seguinte, deixando ele a sinagoga, depois que ele mandou os capetas tudo calar a boca e sair fora, ele deixou a sinagoga e foi para a casa de Simão, tá? Ora, a sogra de Simão achava-se enferma com febre muito alta e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre
e esta a deixou, e logo se levantou e passou a servir. Vocês viram passar óleo aqui? Não viram, embora a Bíblia diz, Paulo fala no Novo Testamento, que o óleo de unção é só para autoridades e para enfermos. Mas Jesus não precisou nada disso, ele chegou e falou no ouvidinho dela, tá? Repreendeu a febre, veja bem, ele falou com a enfermidade, porque ele tem poder para isso. E a febre alta, na hora, saiu, tanto que ela levantou e foi servir. Piadinhas de plantão agora, abre um parênteses, essa era a sogra de Pedro. Aí você entende porque que Pedro negou ele lá para frente 3 vezes, né? Gente, eu sei que é severo, mas não resisto. Toda vez eu lembro. E agora que eu tô assistindo o The Chosen, gente, é melhor ainda. O Pedro é um cara ótimo, é um homem esquentado, né? Então você se diverte com isso, é muito legal. A cara que ele olha para Jesus, a hora que Jesus cura a sogra dele, é muito legal. E olha que a sogra lá era boazinha, viu? Não era... Aí, o que acontece? Bom, aí ele negou, isso é brincadeira, o que aconteceu com o Pedro lá na hora foi outra coisa, tá? Vai ver que a sogra estava lá junto, ele olhou para a sogra e lembrou, né? Acho que foi. Bom, vamos lá. A pergunta 7. Jesus batia papo com os espíritos maus de novo. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias los traziam, e ele os curava, impondo a mão sobre cada um. Também de muitos saíram demônios gritando, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Não deixa o diabo falar. Não dá corda para o capeta, porque o diabo ele é o pai da mentira, ele não pode tocar na sua vida, mas ele pode vir com uma história e te confundir, fazer você mesmo acreditar em umas coisas. Quer ver? Coisa simples que eu sempre falo para as meninas do grupo é o quê? No seu ombro você tem uma voz do diabo falando, você é pecadora, você não tem jeito, você não merece, babá, ok. E aqui você está ouvindo Jesus falando, você é minha filha amada, eu morri por você, tenha paciência, isso vai passar, eu tô contigo até o final dos dias. Então, a história é bem assim, quem que você vai ouvir? Então, quem você vai alimentar, tá? Qual dos dois? Então, o diabo, ele não toca na sua vida, ele não pode tocar se você é lavado pelo sangue do Cordeiro, mas ele pode induzir você a mudar de ideia, porque ele é o pai da mentira. Ele é o pai do engano. Então, você vai ficar conversando. Ai, ó, eu vou falar para você. Acho que eu nunca vi. Tem umas igrejas aí que tem tanto nome para demônio, que acho que tem um rol dos demônios, que é tudo assim, né? É a pomba gira, é a pomba quadrada, é o Zé Pilinca, é o velho não sei do quê, é o velho do cachorro. Gente, na presença de Jesus, esse pessoal tem que calar a boca e sair. E Jesus, que podia ainda bater papo com ele, Jesus falou, cala a boca e sai. Porque eles sabiam que Jesus era o Cristo. E Jesus sabia que ele sabia também. Só que a autoridade não se negocia. E Jesus tem autoridade. Ele conquistou essa autoridade quando ele foi lá e morreu na cruz por mim e por você. Então, ele tem autoridade sobre a sua vida. Se ele foi capaz de morrer no meu lugar, você acha que ele não vai... Ele vai deixar agora... agora eu já salvei você, mas vai lá ficar na mão do diabo um pouquinho para ele se divertir com você mais um pouco. Não, eu vou te castigar porque você não arrumou a cama. Você saiu para trabalhar e não arrumou a cama. Então, eu vou deixar o diabo atormentar a sua vida hoje por causa disso. Gente, eu estou dando exemplo ridículo, mas é isso que acontece. Muitas vezes as coisas que acontecem na sua vida, Deus não esqueceu de mim. Deus não me ouviu. Ele ouviu, às vezes ele falou não para você. Então, tem aquela história que todo mundo conhece, eu pensava que todo mundo conhecia, até eu descobri que minha filha não conhecia, eu tive que contar para ela, que é o poema das pegadas na areia. Então, se você já ouviu, de novo, se você nunca ouviu, diz o poeta que ele estava caminhando na areia e ele havia 2 passos de pegadas. E nos momentos, e essa areia passava nos momentos da vida dele. E nos momentos mais difíceis, só havia 1 par de pegadas. E ele vai questionar Deus e fala, poxa vida, na hora mais difícil, você me deixou sozinho. E Deus falou assim, não, na hora mais difícil eu te carregava no colo. Então, às vezes você não está vendo, mas Deus está cuidando de você. Então, um Deus que malhou o filho dele numa cruz, porque ele te amou, ele te cobriu com o sangue poderoso dele, ele vai deixar você na mão do inimigo? Não vai.
você vai se você quiser. E quiser, assim, não necessariamente é lucidamente. Muitas vezes é enganado, porque ele é pai da mentira. Então, ele pode enganar você, para você achar que é de Deus e não sei o que, e confundir, porque ele é expert em confundir. E ele está como um leão que ruge, andando em derredor, esperando para que eu caia. Ok, mas hoje não. E todo dia eu vou falar, hoje não. Se quiser, pode ser outro dia. Hoje não. E aí, o que aconteceu? A pergunta 8 diz o seguinte: como se desenrolou o ministério de Jesus? E é muito legal aqui, porque sendo dia, ele foi para um lugar deserto, e as multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Ah, mas ali estava todo mundo gostando dele, por que ele não ficou lá? É tão legal, né? Você ir numa igreja onde todo mundo, ai, você é tão linda, você é tão fofa, ai, você tá tão certa. Vem como está. Jesus quer você do jeito que tá. Como é que é? Você pode ter 3 pecados, sabe umas coisas assim, né? E Jesus, ele saiu do meio e que todo mundo estava super favorável dele, e ele falou: não, eu tenho que sair para ir às outras cidades. Eu fui enviado. Jesus nunca mudou o foco. Então, eu vou falar para vocês. Imagina Jesus sendo 100% homem e 100% Deus. O 100% Deus sabia tudo que ele ia passar, mas o 100% homem, na hora da cruz, ele sentiu medo, ele falou: pai, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo, seu cálice, contudo, faça como a tua vontade. E o que aconteceu? Ele teve medo e ele se entregou ali. Então, naquela hora, ele conquistou o direito de reinar para sempre, o direito de reinar na minha vida. Naquele momento que ele falou, está consumado, quando a Bíblia diz que ele fala, Eloi, Eloi, lama sabachthani, isso significa, traduzindo, Deus meu, por que me desamparaste? Imagina você chegar uma hora da sua vida e você ver que você está desamparado de Deus. Se você quer algumas, vou dar uma dica para vocês, sem entrar nos detalhes. Pega Romanos 1 e vai ler lá o que Paulo fala sobre na carta aos Romanos, o primeiro capítulo. Depois que ele vai falando um monte, sabe o que Deus fala ali, que Paulo fala? Que Deus entregou a alguns homens a sua própria sorte, a sua própria consciência. Gente, você já pensou se chegar numa hora e Deus largar a mão de você? Meu, fala sério. Fala sério, eu não quero nunca nem imaginar o que seria isso. Então, por mais coisas que você pode estar passando, Jesus estava aqui no lugar super confortável e ele saiu para as outras cidades, porque ele tinha propósito. Por isso que Jesus foi e morreu lá na cruz, porque ele sabia quem ele era, ele tinha identidade. Então, quando você tem identidade, você sabe que pode acontecer o que for, que isso são passagens, isso são eventos, mas a verdade é o que vai reinar, é o quê? É o seu propósito. Jesus tinha um propósito. Então, eu pergunto para você, você tem um propósito hoje? Você sabe qual é o seu propósito? Olha, não é uma pergunta muito óbvia, tá? Porque tem muita gente que não sabe ainda exatamente o que é que Deus quer. Eu, por exemplo, é o seguinte, eu vou fazendo tudo, entendeu? Vou fazendo tudo. Aí, o que dá certo, eu descubro que era para fazer, porque eu não quero pecar por negligência. Então, quando você sabe a que você veio, você sabe que você não vai estar sozinho. Mesmo que você esteja num lugar onde as pessoas não te veem com bons olhos, porque você é um cristão. Tá? Estamos chegando numa época em que o próximo passo vai ser a igreja ser perseguida em todo lugar do mundo, tá? Então, você está preparado para isso? Para ser confrontado e chamado de babaca, porque você é crente? Chamado das irmãzinhas lá, porque você, né? De repente você lê a Bíblia, você é estereotipada, usa cabelão, saião, não sei. E aí você está preparada para ser confrontada? Então, está chegando uma hora que... não tem tempo para ficar em cima do muro, não dá para você ser morno. E o morno é aquele que não é nem quente nem frio. Sabe o que a Bíblia diz que vai acontecer com os mortos? Com os mornos, vão ser vomitados. Você já bebeu água morna? Da ânsia, né? A Bíblia diz que os mornos serão vomitados da boca de Deus. Eu não quero ser morna. Eu não quero ser morna. Então, aproveite cada instante que você tem hoje para entregar o seu dia para Jesus.
Entregar? Ah, eu entreguei minha vida lá em 1974. Ok, beleza, mas você entrega todo o seu dia? Aproveita o dia de hoje e entrega o seu dia a dia, o seu cotidiano para Jesus e confira os resultados. Veja como a sua vida vai ser melhor. E olha, e nós vamos subir no céu de mãozinha dada, dando graças, cantando e se enturmando. Por isso que eu fico fazendo amizade aqui, para chegar lá eu não me sentir desubicada, como diz meu marido, né? Deslocada, né? Então, vamos rever qual que é a nossa seriedade. Qual é o diabo, o capeta, o demônio que a gente está escutando? Qual é a mentira do diabo que você está deixando falar? Que você está deixando para escutar e que está confundindo a sua mente? Tá? Todos nós somos assaltados todos os dias com mentiras do diabo. Então, eu não vou perguntar para você dizer para mim, mas é uma pergunta para você mesmo. O que é que o diabo está falando no seu ouvido? Qual é a circunstância que você está dando corda para o diabo falar com você? E ele e os seus demônios. Então, está na hora de entregar o seu caminho ao Senhor hoje. Entregar o seu caminho de hoje. Não, já entreguei a minha vida. Ok, mas o seu dia de hoje você já entregou? A viagem que você vai fazer, você já entregou? A prova que você vai fazer, você já entregou? O seu casamento, o seu relacionamento com o seu filho, com a sua mãe, eu não sei. Eu não sei qual é a área da sua vida que precisa ser entregue para o Senhor e não ouvir as coisas do diabo e seus demônios. Amém? Então, esse é o nosso estudo. Terminamos o capítulo 4 e a semana que vem estamos lá firme e forte, hein? Lucas, continuamos a começar o estudo 8 de Lucas, tá bom? Beijo grande para vocês e até a semana que vem.